Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está aqui pela primeira vez, já convido você a acompanhar esse vídeo até o final, porque nós vamos fazer o estudo da Palavra de Deus seguindo o método A Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Entramos no capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios e a partir de agora, Paulo volta a falar sobre as crises, os problemas que a comunidade dos Coríntios enfrenta. Capítulo 10, versículos de 1 a 11. Eu mesmo, Paulo, vos exorto pela mansidão e pela bondade de Cristo. Eu, tão humilde enquanto estou entre vós face a face, mas tão ousado quando estou longe. Rogo-vos, não me obrigueis, quando estiver presente, a mostrar-me ousado, recorrendo à audácia com que tenciono agir contra os que nos julgam como se nos comportássemos segundo critérios carnais. Embora vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, mas têm ao serviço de Deus o poder de destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios presunçosos e todo o poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tornamos cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo e estamos prontos a punir toda a desobediência desde que a vossa obediência seja perfeita. Olhai as coisas frente a frente. Se alguém está convicto de pertencer a Cristo, tome consciência uma vez por todas de que, assim como ele pertence a Cristo, nós também lhe pertencemos. E ainda que eu me gloriasse um pouco mais do poder de Deus, do poder que Deus nos deu para a vossa edificação e não para a vossa destruição, eu não me envergonharia disso. Não quero dar a impressão de incutir-vos medo por minhas cartas, pois as cartas dizem que são severas e enérgicas, mas ele, uma vez presente, é homem fraco e sua linguagem é desprezível. Quem assim fala, tome consciência de que tais como somos pela linguagem e por cartas, quando estamos ausentes, tais seremos por nossos atos quando estivermos presentes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ora, aqui Paulo está voltando a falar contra aquelas pessoas que dentro da comunidade dos Coríntios, ou que vindo de fora, foram tomando conta das realidades da mente, do coração, da boa vontade dos coríntios e que falam mal de Paulo e de seus companheiros. Falam mal de Paulo e de seus companheiros. E a acusação que eles fazem é o quê? Olha, falar por carta, ser firme, enérgico, dizer que isso, que aquilo, é fácil. Mas quando ele está aqui, ele é mansinho.
Ele não é essas coisas todas. Não tem essa palavra tão eloquente. Só que Paulo agora na segunda carta está dizendo, olha, da próxima vez que eu for aí, nós, né, seremos tais como fazemos nas cartas. Vamos usar da mesma firmeza, da mesma ousadia que temos nas cartas. Já que vocês estão falando que não há poder nenhum quando a gente está perto. Paulo está dizendo que ele não vai militar da forma humana. E aqui isso é muito importante. Por quê? Porque a forma como se combatia Paulo e seus companheiros era de uma maneira carnal. Como? Defamando. Difamação. Né? A gente ouve muito falar isso hoje em dia, né? Se a gente fosse transferir a linguagem de antes para hoje, seria um cancelamento. Uma queima de reputação. Para dizer que os outros que são desqualificados, ou seja, Paulo, Tito e tantos outros que ajudaram e ajudam aqui, no caso, na evangelização, inclusive fundaram a comunidade dos coríntios, são desqualificados. Os qualificados são aqueles que têm uma eloquência, um estudo e que trazem um cristianismo com baixo índice de risco, de sofrimento, etc. Nada de cruz. E Paulo, né, e seus companheiros, obviamente, discordam veementemente disso. E tem que, infelizmente, ensinar aos coríntios a deixar de ouvir essas pessoas que pregam um evangelho diferente daquilo que foi anunciado antes. A comunidade de Coríntios é muito parecida com a comunidade dos Gálatas, apesar da distância, né? Não tem nada a ver onde estão os coríntios, onde estão os Gálatas. Distância assim tremenda. Mas os problemas eram muito parecidos, até um pouco dos Efésios. Quem estudou já as cartas vai se lembrar disso, que Paulo tem que falar. Paulo é até talvez um pouco mais firme com os Gálatas. Ele tem menos respeito humano, né? Ele chama os Gálatas de insensatos mesmo, assim, na cara dura mesmo, para dizer, olha, vocês começaram do Espírito, terminaram na carne, vocês estão perdidos. Que isso? O que vocês estão fazendo está tudo errado, vocês têm que mudar. Mas parece, e aqui é uma impressão pessoal minha, né, que Paulo, com relação aos coríntios, tem um certo amor maior. Assim como manifesta aos filipenses, por exemplo, aos tessalonicenses. Aqui, apesar da dor, apesar do sofrimento, Paulo gasta muito tempo falando com os coríntios de como eles devem fazer para corrigir as suas atitudes. E que ele vai acertar sim as contas, mas não de maneira carnal, mas com o poder de Deus. Veja que importante isso que Paulo vai falar no versículo 3 até o versículo 6. Embora vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Na verdade, as armas com que combatemos não são armas carnais, mas têm ao serviço de Deus o poder de destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios presunçosos e todo o poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tornamos cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo e estamos dispostos a punir toda a desobediência desde que a vossa obediência seja perfeita. Ou seja, é pela verdade, pelas armas de justiça, através das virtudes e no poder do Espírito que combatemos. Então tem alguém caluniando você, que era o caso aqui de Paulo e seus companheiros. Descendo a lenha em você, falando mal de você para todo mundo, para o padre, o pessoal da comunidade, da paróquia. Você ficou na boca do povo porque aquela pessoa, aquelas pessoas começaram a falar mal de você. Aí, claro que se irrita, né? Qualquer um entristece. Tem gente hoje que não tem estrutura para ouvir coisas assim. E por mais que
talvez tenha apoio de um, de outro, fica abalado com aquela enxurrada de pessoas que talvez nem te conheçam, mas compraram uma ideia errada e estão falando mal de você. O que Paulo faria? Como Paulo combateria? Pela verdade, pela justiça que vem de Deus. Então, uma primeira atitude é não revidar. Olha, essa pessoa está mentindo, está falando isso, está falando aquilo, está falando não sei o quê. Gente, é verdade ou não é que as redes sociais, a internet está cheia dessas coisas? Até entre católicos. Até entre católicos. E aqui também é entre católicos. Paulo e os outros cristãos falando mal de Paulo são todos católicos, irmãos na fé. Então, qual é a novidade? A novidade é a forma de combater. É a novidade de sempre. Eu não combato como qualquer um. Como é que a gente prova que está em Deus? Usando sempre a verdade na nossa frente. Mesmo que doa em nós também. Mesmo que eu e você tenhamos que reconhecer. A verdade é que eu errei. Eu cometi um erro. Me perdoe. Mas a verdade vos libertará, disse Jesus. É através dessas armas, não carnais, mas espirituais, a verdade, a fortaleza, o discernimento dos espíritos, a humildade, a longanimidade, a paciência, frutos do Espírito, é assim. São essas armas. Parece coisa boba, né? Parece que é uma fraqueza. Mas para quem é de Deus, não. É a verdadeira força. E o Senhor vem em nosso auxílio, em auxílio do apóstolo, e nós vamos ver isso com o restante desta carta, para mudar as realidades. Como ele está dizendo, destruirmos raciocínios presunçosos, destruirmos fortalezas, tornar cativo todo pensamento, todo poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. É na oração, é na verdade, é na prática da justiça que nós vamos vencer. Vamos anotar no nosso diário? Nós temos ordens de Deus, são muitas e importantes, porque aqui Paulo está dando direções concretas para a comunidade dos Coríntios e que nós podemos entender que isso se atualiza em nossa vida de alguma forma. Versículos de 1 a 2 são ordens. Veja, Paulo está dizendo nessas ordens o quê? Exorto pela mansidão e pela bondade de Cristo. Eu, Paulo, vos exorto pela mansidão e pela bondade de Cristo, eu tão humilde quando estou face a face a vós e tão ousado quando estou longe. E aí vem a ordem propriamente dita. Rogo-vos, não me obrigueis, quando estiver presente, a mostrar-me ousado. Ou seja, se converta antes, se emende antes, preste atenção. Não me obriga a chegar aí e ter que mudar o tom da minha conversa com vocês. Não me obrigue. Essa é a primeira ordem, ou seja, a gente precisa, sabendo o que é certo, já organizar essa mudança na nossa vida. E depois, versículos de 7 a 11, ele vai olhai as coisas frente a frente, ou seja, olha a situação frente a frente, as duas, e aprenda a discernir se está certo ou não. Aqui, se alguém está convicto de pertencer a Cristo, tome consciência uma vez por todas de que, assim como ele pertence a Cristo, nós também lhe pertencemos. Ou seja, aqui é entre irmãos católicos. Todos nós pertencemos a Cristo. Então, não haja como se o outro não pertencesse. Aqui você está falando com alguém que é igual a você, que é irmão em Cristo, como você. E aí ele vai continuar falando a questão de gloriar-se, né? Gloriar-se para a própria edificação, que isso não é algo que deveria acontecer, né? E Paulo diz, eu não quero dar essa impressão para vocês, mas se precisar, eu vou com severidade. Eu não tenho a intenção de que a minha carta cause medo.
mas eu preciso alertar de uma maneira concreta daquilo que está errado. Se precisar, eu vou fazer assim, igual eu escrevi na carta. Veja, para nós é um alerta, né? Ordens para anotar. Princípios eternos, eu já li também, dos versículos 3 ao 6, que ele fala que não militamos segundo a carne. E aí ele diz o que é capaz, as armas espirituais, o que elas são capazes de realizar. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocá-la em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like e o comentário, porque eles são muito importantes para nós. Realizam uma obra maravilhosa na vida de quem os lê. Eu convido você a fazer a Bíblia inteira comigo. O método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib, você encontra na descrição do vídeo esses detalhes. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.